Meu nome é Judy, tenho 32 anos e estou tremendo de raiva ao ver minha sogra, Eleanor, reorganizando a cozinha dos meus sonhos usando minha blusa favorita, aquela para a qual economizei 3 salários. As bancadas de mármore que eu mesma desenhei agora estão cobertas com suas decorações cafonas. Vamos ficar por tempo indeterminado, ela anuncia com aquele sorriso irônico que eu aprendi a desprezar. Meu marido Aaron fica ali, me traindo com seu silêncio. Depois de 5 dias dessa tortura, desapareci sem dizer uma palavra. Ninguém esperava o que viria em seguida. Os vizinhos ainda falam sobre isso. Antes de contar minha história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários abaixo. E não deixe de curtir e se inscrever se quiser mais histórias sobre como se defender quando a família ultrapassa os limites. Cresci em uma família de classe média em Chicago, o tipo de família em que você nunca tem o suficiente, mas também nunca fica sem o essencial. Meus pais trabalharam duro para sustentar a mim e a minha irmã mais nova, incutindo em nós o valor da independência e do trabalho duro. Desde cedo, desenvolvi um fascínio por arquitetura e design. Eu passava horas esboçando plantas da casa dos meus sonhos em papel milimetrado, imaginando cada detalhe, desde a varanda envolvente até as janelas salientes no cantinho de leitura. Depois de me formar em arquitetura, passei 10 anos progredindo em um escritório respeitado na cidade. Comecei como assistente, levando café e organizando plantas, mas acabei conquistando meu lugar como gerente de projetos para empreendimentos residenciais. Todos os dias ajudei outras pessoas a construir a casa dos sonhos, enquanto economizava discretamente para a minha. Sempre fui independente e prezo muito o meu espaço pessoal. Meu apartamento, durante aqueles anos, era meu santuário, meticulosamente organizado, com tudo em seu devido lugar. Meus amigos costumavam comentar como meu espaço era elegante e aconchegante, refletindo minha personalidade em cada detalhe cuidadosamente escolhido. Então, conheci Aaron em uma exposição de arquitetura no centro da cidade. Ele estava lá representando seu escritório de engenharia e nos unimos por causa da nossa admiração comum por práticas de construção sustentável. O que mais me impressionou em Aaron foi o quanto ele parecia respeitar minhas opiniões e meu espaço. Durante nossos 2 anos de namoro, ele nunca ultrapassou limites nem me fez sentir que minha independência estava ameaçada. Nosso casamento foi pequeno, com apenas 50 convidados em um espaço industrial reformado que ajudei a projetar. Aaron mencionou que seus pais eram tradicionais e poderiam achar nosso casamento pouco convencional, então não fiquei surpresa quando apenas alguns membros de sua família compareceram. Conheci os pais dele, Eleanor e Harold, brevemente na cerimônia. Eles pareceram educados, embora um pouco distantes, elogiando o local, mas saindo cedo com desculpas vagas sobre a longa viagem de volta para casa. Nos 3 primeiros anos do nosso casamento, só os víamos nos feriados principais. Essas visitas eram sempre na casa deles, uma ampla casa em estilo colonial no subúrbio, que Eleanor mantinha impecavelmente limpa e decorada com relíquias de família e antiguidades. Durante essas visitas, percebi como Aaron ficava mais quieto e mais indiferente às opiniões dos pais. Mas essas interações eram breves o suficiente para que eu nunca me preocupasse muito com isso. Enquanto isso, Aaron e eu estávamos economizando para a casa dos nossos sonhos. Eu já vinha juntando dinheiro há 8 anos antes mesmo de nos conhecermos, e juntos continuamos a construir o fundo para nossa casa. Morávamos em um apartamento modesto, dirigíamos carros usados e limitávamos nossas férias a escapadas de fim de semana a uma curta distância de carro. Cada sacrifício valeu a pena à medida que nossas economias aumentavam. O processo de busca pela casa levou 1 ano inteiro. Eu tinha uma visão muito específica e não estava disposto a abrir mão de certos aspectos. Aaron foi paciente, acompanhando-me a dezenas de casas abertas todos os fins de semana. Quando finalmente encontramos a casa vitoriana com a estrutura perfeita e a localização ideal, soube imediatamente que era ideal. Os antigos donos já haviam reformado o encanamento e a eletricidade, mas o interior precisava de uma reforma para corresponder à minha visão. No dia em que recebemos as chaves, chorei. Depois de todos aqueles anos sonhando e economizando, eu estava em casa. Os 6 meses seguintes foram um turbilhão de projetos de reforma. Projetei cada cômodo pessoalmente, trabalhando com empreiteiros para dar vida à minha visão. A cozinha foi minha obra-prima, com armários personalizados em mármore cinza azulado suave, bancadas, uma pia rústica e eletrodomésticos de alta qualidade. Passei semanas selecionando as luminárias pendentes perfeitas para pendurar na ilha, e os azulejos do backsplash foram importados da Itália.
Nosso quarto virou um refúgio com carpete felpudo, uma cama king size e cortinas blackout para as manhãs em que Aaron queria dormir. O quarto de hóspedes era confortável, mas simples, já que raramente recebíamos visitas durante a noite. Meu escritório em casa tinha estantes embutidas e uma mesa grande com vista para o jardim dos fundos, onde eu podia trabalhar em projetos freelance à noite e nos fins de semana. Falando em jardim, investi bastante tempo e dinheiro reformando o quintal. Plantei rosas, hortênsias e uma pequena horta de ervas perto da cozinha. Adicionamos um pátio de pedra com móveis confortáveis para áreas externas, onde podíamos desfrutar do café da manhã ou do vinho à noite. Os primeiros 6 meses em nossa nova casa foram maravilhosos. Aaron e eu estabelecemos rotinas reconfortantes. Nas noites de semana, preparávamos o jantar juntos na cozinha dos nossos sonhos, conversando sobre nossos dias enquanto tocávamos jazz suavemente ao fundo. Os fins de semana eram dedicados à jardinagem, a pequenos projetos de reforma e a organizar jantares ocasionais para amigos próximos. Conversávamos sobre constituir família em 1 ou 2 anos, quando estivéssemos totalmente instalados na casa e reconstruíssemos nossas economias após as despesas da reforma. Eu já tinha mentalmente designado um dos quartos de hóspedes como um futuro quarto de bebê, mas guardei isso para mim, para não estragar nossos planos. Fizemos amizade com vários vizinhos, principalmente com Laura e James, que moravam ao lado. Um casal mais ou menos da nossa idade, que frequentemente se juntava a nós para churrascos improvisados ou noites de jogos. Nosso bairro era exatamente o que esperávamos, uma mistura de jovens profissionais e famílias estabelecidas, com ruas arborizadas e um clima de comunidade. Apesar de estar a apenas 20 minutos do centro da cidade, tudo parecia perfeito, como se todo o nosso trabalho duro e sacrifícios tivessem finalmente valido a pena. Nossa casa era o nosso santuário, uma manifestação física do nosso amor e dos nossos sonhos compartilhados. Eu não fazia ideia de quão rápido tudo poderia ser ameaçado. Era uma sexta-feira à noite em outubro quando tudo mudou. Aaron e eu estávamos preparando um jantar especial para comemorar sua recente promoção. Eu estava cortando legumes quando o telefone dele tocou. Ele entrou na sala para atender a ligação, mas pude ouvir sua voz se elevando, o que soou como surpresa. Quando voltou para a cozinha, sua expressão estava tensa. Era o meu pai, disse ele, colocando o celular no balcão. Eles venderam a casa. Eles a venderam. Achei que eles adorassem aquele lugar. Respondi surpreso, já que Eleanor sempre teve tanto orgulho da casa deles. Aparentemente, eles receberam uma oferta irrecusável. Mas aqui está a questão. Aaron hesitou, sem me olhar nos olhos. Eles precisam de um lugar para ficar enquanto planejam o próximo passo. Eu disse que eles poderiam ficar conosco por algumas semanas. Minha faca parou no meio do corte. Você disse sim a eles sem me perguntar primeiro. Eles são meus pais, Judy. O que eu deveria dizer? Eles precisam de ajuda. O que Aaron descrevera como algumas semanas e uma mala pequena se transformou em algo completamente diferente quando Eleanor e Harold chegaram no domingo à tarde. Eles chegaram em seu SUV de luxo com 8 malas grandes, além de várias caixas com o que Eleanor chamava de itens essenciais. Aaron ajudou a carregar tudo para dentro. Enquanto eu estava na porta, um sorriso forçado apareceu no meu rosto. Que casinha charmosa, disse Eleanor ao entrar, com um olhar crítico percorrendo nossa sala de estar cuidadosamente projetada, embora essas cortinas não façam nada pelo espaço. Tínhamos damasco de seda em nossa sala de estar formal, sabia? Harold resmungou enquanto colocava uma caixa pesada no chão. O quintal precisa de reparos. Esses arbustos estão plantados errados. Posso consertar isso para você enquanto estivermos aqui. Uma hora depois da chegada deles, Eleanor estava abrindo armários e gavetas da cozinha, comentando sobre meu sistema de organização. Nossa, você guarda seus copos de forma tão ineficiente. Deixe-me mostrar como fizemos em casa. Antes que eu pudesse protestar, ela já estava reorganizando meus armários meticulosamente organizados, colocando itens do dia a dia em prateleiras altas que eu mal conseguia alcançar sem um banquinho. Quando tentei interromper, ela me dispensou com um gesto. Confie em mim, eu cuido da casa desde antes de você nascer. Harold, por sua vez, havia tomado conta da sala de estar, aumentando o termostato em 5 graus porque estava congelante ali e mudando a televisão para um canal de esportes no volume máximo.
Quando mencionei que Aaron e eu costumávamos manter a casa mais fresca por causa dos custos de energia, ele riu e disse: Filho, você precisa ganhar mais dinheiro para que sua esposa não precise economizar em conforto. Aaron havia dito que ficariam no quarto de hóspedes, mas Eleanor deu uma espiada em nosso quarto principal e disse: Este será perfeito para nós. O quarto de hóspedes é pequeno demais para duas pessoas ficarem hospedadas por muito tempo. Longo prazo? Perguntei, com o alarme soando na minha cabeça. Achei que você ficaria só algumas semanas enquanto procura um novo lugar. Eleanor e Harold trocaram um olhar que não consegui interpretar. Aaron interrompeu rapidamente. Vamos acomodá-lo no quarto de hóspedes. Tenho certeza de que podemos deixá-lo confortável para você. Naquela primeira noite, confrontei Aaron no nosso banheiro, falando baixo para que os pais dele não ouvissem. Você disse algumas semanas. Por que sua mãe disse a longo prazo? E por que eles estão agindo como se fossem donos da nossa casa? Eles estão apenas se adaptando, defendeu Aaron. O pai está estressado com a mudança, e você sabe como a mãe fica quando está ansiosa. Eles vão se adaptar. Mas eles não se adaptaram. Em vez disso, Aaron e eu fomos forçados a nos adaptar. No terceiro dia, Eleanor reorganizou não apenas a cozinha, mas também os móveis da sala de estar, alegando que a nova disposição abriu o fluxo de energia. Harold reprogramou o controle remoto da nossa televisão, instalou uma antena parabólica sem pedir e convidou 2 amigos para tomar uns drinks no nosso pátio. Tentei estabelecer alguns limites. Eleanor, eu realmente prefiro que a cozinha fique organizada do meu jeito, já que sou eu quem cozinha a maior parte do tempo. Ela deu um tapinha condescendente na minha mão. Ah, querida, eu vou assumir a cozinha agora que estamos aqui. Aaron me disse que você está ocupada com o trabalho, e um homem precisa de refeições caseiras de verdade. Quando pedi apoio a Aaron, ele deu de ombros, desculpando-se, mas não disse nada. Naquela noite, Eleanor serviu uma refeição elaborada que incluía um assado que exigiu horas de preparo com ingredientes que eu estava guardando para uma receita especial. Ela não perguntou antes de usar meu caro açafrão e azeite importado. É assim que um jantar em família deve ser, anunciou ela quando nos sentamos. Aaron cresceu com refeições assim todas as noites. A mudança mais alarmante ocorreu no quarto dia, quando voltei do trabalho e descobri que meu escritório em casa havia sido transformado no que Harold chamava de seu centro de comando. Minha mesa havia sido empurrada contra a parede. Meus arquivos de projeto cuidadosamente organizados estavam empilhados desordenadamente em um canto, e seu enorme computador de mesa e vários monitores agora dominavam o espaço. Precisava me organizar direito, explicou ele, sem tirar os olhos da tela. Não se pode esperar que eu administre meus investimentos em um laptop. Quando perguntei onde eu deveria trabalhar nos meus projetos freelance, Eleanor sugeriu a mesa da cozinha quando não estivesse sendo usada para refeições. Fiquei parado na porta do que antes era meu espaço de trabalho particular, lutando contra as lágrimas de frustração. Naquela noite, ouvi Eleanor ao telefone com alguém discutindo como estavam se adaptando ao nosso novo lar. E Aaron está tão feliz por nos ter por perto agora. O jeito como ela disse isso fez parecer permanente, não temporário. Então chegou o jantar do 5º dia que me deixou louco. Cheguei em casa exausto depois de um dia difícil de trabalho e encontrei Eleanor usando meu suéter de cachemir favorito, aquele que Aaron tinha me dado de aniversário. Ela estava mexendo alguma coisa no fogão da minha cozinha de design, que agora tinha pouca semelhança com o espaço que eu havia criado. Harold e Aaron estavam sentados na ilha bebendo cerveja e rindo de alguma coisa. A princípio, nenhum deles pareceu notar minha chegada. Fiquei parado no arco, observando a cena daqueles invasores que haviam colonizado meu santuário tão rapidamente. Ah, Judy, aí está você. A Eleanor finalmente me notou. Espero que não se importe, mas peguei este suéter emprestado. Os meus ainda estão guardados, e estava um pouco frio hoje. Antes que eu pudesse responder, Harold pigarreou e disse: Eleanor, agora é uma boa hora para contar a eles. Aaron endireitou-se, e notei um lampejo de algo em seus olhos. Conhecimento. Ele já sabia o que eles estavam prestes a dizer. Eleanor abaixou o fogo e me encarou com o que só posso descrever como um sorriso triunfante. Estávamos pensando sobre a nossa situação e decidimos que a solução mais sensata é ficarmos aqui por tempo indeterminado. Repeti minha voz quase inaudível.
Vendemos nossa casa porque precisávamos liquidar nossos ativos. Harold explicou. Fizemos alguns investimentos que não deram certo. Na nossa idade, recomeçar com uma hipoteca não faz sentido. E Aaron concorda que a família deve permanecer unida, acrescentou Eleanor, lançando um olhar para o filho. Virei-me para Aaron, esperando que ele os contradissesse, para lembrá-los de que aquilo deveria ser temporário. Em vez disso, ele encarou a garrafa de cerveja e não disse nada. Naquele momento de silêncio, senti uma traição tão profunda que me tirou o fôlego. Na manhã seguinte ao anúncio do desligamento por tempo indeterminado, acordei cedo e fui até o meu armário me vestir para o trabalho. Várias das minhas peças favoritas estavam faltando, incluindo uma blusa de seda cara que eu tinha comprado com um luxo depois de conseguir um cliente importante. Encontrei Eleanor na cozinha vestindo não só a minha blusa, mas também minha calça jeans de grife, que ela de alguma forma tinha apertado na cintura. Ah, bom dia, querido, disse ela alegremente. Espero que não se importe, mas minhas roupas simplesmente não são adequadas para esse estilo de vida casual que você e Aaron levam. Vou cuidar bem delas. Ela não havia pedido. Nem sequer mencionado que os pegaria emprestado. Simplesmente pegou o que queria, como se meus pertences fossem propriedade da comunidade, agora que ela morava ali. Mais tarde naquele dia, descobri que Harold não só havia assumido o controle do meu escritório, como também havia alterado a senha do Wi-Fi por motivos de segurança e não me informado sobre a nova senha. Quando perguntei a Aaron sobre isso naquela noite, ele pareceu desconfortável, mas defendeu o pai. O pai está apenas sendo cauteloso. Sabe, ele trabalhava nisso antes de se aposentar. Ele está preocupado com hackers. Mas é o nosso Wi-Fi. Aaron, preciso da senha do meu trabalho. E por que sua mãe está mexendo no meu armário sem perguntar? Em vez de responder às minhas preocupações, Aaron ficou na defensiva. Eles estão se adaptando a uma situação difícil, Judy. Perderam a casa, a independência. Você não poderia ser um pouco mais compreensiva? Eles são mais velhos e têm seus costumes. E os nossos? Esta é a nossa casa, pela qual trabalhamos durante anos. Isso não importa? O rosto de Aaron endureceu. Eles são meus pais. Eles me criaram, se sacrificaram por mim. Agora eles precisam da nossa ajuda, e você está agindo como se eles estivessem invadindo o seu precioso espaço. Porque são mesmo, exclamei, elevando a voz, apesar dos meus esforços para manter a calma. Sua mãe está usando minhas roupas sem pedir. Seu pai assumiu meu escritório e mudou nosso sistema de segurança. Eles reorganizaram toda a nossa cozinha e sala de estar. Essa é a definição de invasão. Aaron se levantou e pegou as chaves. Vou sair. Não posso falar com você sendo tão egoísta. Ele me deixou sozinha no que não parecia mais a minha própria cozinha. Enquanto eu me encostava no balcão, tentando processar o que estava acontecendo, Eleanor apareceu na porta. Casamento exige concessões, querida, disse ela com falsa simpatia. Aaron sempre foi um homem de família. Certamente você sabia disso quando se casou com ele. No dia seguinte, cheguei em casa e descobri que Eleanor havia convidado seu clube de bridge. 4 senhoras idosas estavam sentadas na minha sala de estar, bebendo das minhas xícaras de chá para ocasiões especiais, comendo biscoitos servidos nos pratos antigos da minha avó, que eu guardava cuidadosamente por motivos sentimentais. Meninas, está aí a esposa do Aaron, Eleanor. Ela me apresentou como se eu fosse uma pessoa de última hora na minha própria casa. Ela trabalha tanto que mal a vemos. Uma mulher me olhou com pena. Deve ser difícil conciliar a carreira e a manutenção da casa. Na minha época, sabíamos quais eram as nossas prioridades. Outra acrescentou, Eleanor tem nos contado como teve que intervir para ajudar nas tarefas domésticas. É uma bênção para uma jovem ocupada ter uma dona de casa experiente por perto. Pedi licença antes que pudesse dizer algo do qual me arrependeria. No nosso quarto, descobri que Harold tinha levado nossa televisão para o quarto deles porque o jogo estava passando e Aaron disse que não teria problema. Nosso quarto agora parecia menor, mais vazio, mais um espaço violado. A intrusão financeira começou sutilmente. Primeiro, foi Harold mencionando casualmente durante o jantar que havia pegado dinheiro emprestado com Aaron para uma oportunidade de investimento.
Depois, foi Eleanor voltando das compras com sacolas de compras de lojas caras feitas com o que mais tarde descobri ser o nosso cartão de crédito conjunto. Quando confrontei Aaron sobre as acusações, sua resposta me surpreendeu. Eles precisam de algumas coisas para se sentirem confortáveis aqui. Papai vai nos pagar assim que o investimento dele render. Que investimento e quanto você deu a ele sem discutir comigo primeiro? Aaron pareceu culpado, mas na defensiva. Eles são família, Judy. Eles me ajudaram a vida toda. Agora é a minha vez. Quanto, Aaron? Depois de alguma insistência, ele admitiu que já dava dinheiro aos pais há anos, mesmo antes de eles se mudarem. Pequenas quantias no início, mas aumentando com o tempo, à medida que a situação financeira piorava. O investimento recente foi de $15.000, do dinheiro que havíamos guardado em conjunto para a chegada do bebê. Podemos economizar de novo, insistiu ele ao ver meu choque. Papai diz que essa oportunidade pode dobrar nosso dinheiro. O mesmo pai que tinha acabado de admitir ter feito investimentos fracassados que o forçaram a vender sua casa. As violações do meu espaço, das minhas posses e agora do nosso futuro financeiro continuaram a piorar. Harold começou a fumar charutos no nosso quintal, apesar da minha asma e da regra da casa de não fumar. Quando mencionei isso ao Aaron, ele sugeriu que eu ficasse em casa se a fumaça incomodasse. Eleanor criticava minha comida, minha limpeza, minhas escolhas de decoração, tudo ao alcance dos ouvidos de amigos ou vizinhos, posicionando-se como a salvadora que havia chegado bem a tempo de consertar a situação doméstica de seu filho. Aaron sempre se acostumou com um padrão mais alto em casa, ela dizia, com um olhar significativo em minha direção. O ponto de ruptura veio exatamente 2 semanas depois que eles se mudaram. Cheguei em casa mais cedo do trabalho com enxaqueca e descobri que Eleanor tinha reorganizado completamente minha cozinha. As facas especiais de chefe que minha amiga da escola de culinária nos dera de presente de casamento haviam sumido, substituídas pelo antigo conjunto da Eleanor, dos anos 80. Meus livros de receitas foram encaixotados e levados para a garagem para dar lugar à coleção de China Dogs da Eleanor nas prateleiras. Quando perguntei onde estavam minhas coisas, Eleanor acenou com desdém. Doei aquelas facas velhas para o bazar da igreja. Elas estavam ocupando muito espaço no balcão com aquele bloco, e aqueles livros de receitas estavam acumulando poeira. Ninguém mais usa livros para receitas, querida. Agora tudo está online. Fiquei paralisado no lugar, incapaz de processar o fato de que ela havia doado meus pertences pessoais sem pedir. Itens com valor monetário e sentimental foram perdidos porque ela decidiu que eram desnecessários. Enquanto eu ainda estava me recuperando dessa descoberta, Harold orgulhosamente me mostrou a melhoria que ele tinha feito na nossa sala de estar, uma televisão de 70 polegadas montada na parede onde minha pintura favorita estava pendurada. A parede estava agora danificada por vários furos de perfuração causados por tentativas e erros de montagem, e os cabos estavam pendurados visivelmente até a tomada. Precisávamos de uma televisão de verdade aqui, explicou ele. Aquela coisinha de 36 polegadas que você tinha era praticamente impossível de assistir. Aaron e eu dividimos os custos. Mais dinheiro gasto sem meu conhecimento ou consentimento. Mais mudanças permanentes em nossa casa feitas unilateralmente. Encontrei o Aaron na garagem e o confrontei sobre as 2 situações. Você deixou sua mãe doar minhas facas profissionais e ajudou seu pai a comprar uma televisão da qual não precisamos sem antes conversar comigo. Aaron pareceu desconfortável, mas se manteve firme. Mamãe achou que estava ajudando a organizar as coisas e não percebeu que as facas eram especiais. Quanto à televisão, papai e eu assistimos a muitos esportes juntos agora. É bom tê-lo por perto para isso. Não se trata de facas ou televisões, Aaron. Trata-se de respeito e limites. Seus pais estão tomando conta da nossa casa, gastando o nosso dinheiro, e você está deixando. Eles são família, repetiu a frase que se tornará seu mantra. Naquela noite, depois que todos foram dormir, descobri a gota d'água. No laptop que compartilhamos, encontrei uma aba aberta do navegador exibindo o site de uma empresa local de reformas residenciais. No rascunho do e-mail havia uma mensagem de Harold para a empresa discutindo planos para transformar nosso quintal em um espaço de entretenimento ao ar livre com churrasqueira, televisão e bar embutidos. O custo estimado era de quase $30.000, um dinheiro que simplesmente não teríamos, a menos que gastássemos completamente nossas economias.
Outra aba mostrava que Eleanor estava pesquisando como estabelecer residência legalmente em um imóvel, com notas sobre os direitos dos inquilinos em nosso estado. Eles não estavam apenas ficando por tempo indeterminado. Eles estavam planejando estabelecer direitos legais sobre nossa casa. Na manhã seguinte, convidei Aaron para almoçar comigo longe de casa e dos pais dele. Nos encontramos em um pequeno café no centro da cidade, um território neutro, onde eu esperava que pudéssemos ter uma conversa franca sem interrupções. Precisamos conversar sobre seus pais e estabelecer alguns limites, comecei a impor quando fizemos o pedido. Esta situação não está funcionando para mim, Aaron. Eles estão tomando conta da nossa casa, das nossas finanças e das nossas vidas. Aaron mexeu o guardanapo sem me olhar nos olhos. Eles estão passando por um momento difícil, Jude. Precisamos apoiá-los. Apoiá-los não significa deixá-los assumir tudo. Precisamos definir um prazo para a permanência deles e estabelecer algumas regras básicas enquanto estiverem conosco. Aaron ficou em silêncio por um longo momento, então finalmente ergueu os olhos. Eles não têm um prazo, Jude. Eles não podem pagar outro lugar. Como assim? Eles não podem pagar outra casa? Acabaram de vender a casa. Para onde foi esse dinheiro? Ele suspirou profundamente. Eles estavam com mais problemas financeiros do que eu imaginava. Papai fez alguns investimentos ruins e eles tinham uma segunda hipoteca na casa. A venda mal cobriu suas dívidas. Eles têm previdência social, mas não é suficiente para alugar algo decente nesta área. Senti um medo gelado se espalhando por mim. Há quanto tempo você sabe disso? O silêncio de Aaron foi resposta suficiente. Você sabia antes de eles se mudarem, não é? Você sabia que isso nunca seria temporário. Ele assentiu lentamente. Eu não podia virar as costas para eles, Jude. Eles não têm para onde ir. Então, você mentiu para mim. Deixe-me pensar que esta era uma situação temporária, quando você sabia o tempo todo que eles planejavam ficar para sempre. Achei que, depois que você se acostumasse a tê-los por perto, não seria um problema tão grande, admitiu ele. Eles estão pensando em transformar o quarto de hóspedes em um pequeno apartamento para eles. Meu pai encontrou um empreiteiro que poderia construir uma cozinha e ampliar o banheiro. A traição me atingiu como um golpe físico. Você vem planejando a construção da nossa casa sem nem me falar sobre isso. Esta também é a minha casa, Aaron. Uma casa pela qual trabalhei durante anos para poder pagar. É a nossa casa, corrigiu ele. E eles são meus pais. Família cuida de família. E eu? Não sou da sua família também? Meus sentimentos não importam em nada nisso? A expressão de Aaron endureceu. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Mas se você não consegue aceitar meus pais, talvez precisemos repensar nosso casamento. Eles precisam de mim, Jude. Recostei-me, atordoada com o ultimato. Você está mesmo escolhendo seus pais em vez do nosso casamento agora? Peço que você seja mais compreensivo e compassivo. Eles não têm para onde ir, e eu não vou deixar meus pais idosos na rua porque você é possessivo com a organização da sua cozinha. A rejeição dele às minhas preocupações, considerando-as triviais, foi um insulto final. Não se tratava de arranjos de cozinha ou roupas emprestadas. Tratava-se de respeitar a parceria e de futuro que tínhamos planejado juntos ser desmantelado sem o meu consentimento. Enquanto voltávamos para casa em carros separados, notei Eleanor observando da janela da sala. Quando entramos, ela estava arrumando flores em um vaso, mas o sorriso satisfeito que ela tentava esconder me disse que ela sabia exatamente o que tinha acontecido. Ela havia vencido. Nos dias que se seguiram, Harold tornou-se mais ousado em seus planos de reforma. Certa tarde, encontrei-o no quintal, marcando áreas com tinta spray e tirando medidas. Quando perguntei o que ele estava fazendo, ele me mostrou, orgulhoso, desenhos elaborados para uma reforma completa do quintal, incluindo uma churrasqueira embutida, cozinha externa e pérgola. Vou tornar este lugar realmente habitável, explicou ele. Nunca entendi esses quintais minimalistas que vocês, jovens, gostam. Uma casa de verdade precisa de espaço para entretenimento. Harold, não podemos bancar uma reforma dessas agora. Tentei explicar e, eventualmente, estávamos guardando aquele espaço para uma área de lazer. Ele ignorou minhas preocupações.
Aron e eu conversamos sobre o assunto. Vamos usar parte do valor do seu imóvel. Os valores dos imóveis neste bairro estão altos. Então, faz sentido investir novamente na casa. Eles estavam planejando fazer um empréstimo com garantia da nossa casa, uma casa que era meu sonho há tanto tempo, para financiar reformas que eu não queria nem aprovava. Quando tentei discutir isso com Aron naquela noite, ele evitou a conversa, dizendo que estava muito cansado do trabalho e que falaria sobre isso mais tarde. O depois nunca chegou. Naquela noite, fiquei acordada ao lado de Aron, sentindo-me uma estranha na minha própria cama, na minha própria casa. Percebi com dolorosa clareza que aquela não era mais uma situação que poderia ser resolvida com limites mais rígidos ou uma comunicação mais clara. Aron havia feito sua escolha, e não era eu. Saí da cama e fui até o banheiro de hóspedes, o único espaço da casa que ainda parecia meu, já que Eleanor e Harold raramente o usavam. Liguei para minha melhor amiga Nicole, apesar do horário. Eles estão planejando fazer um empréstimo com garantia hipotecária para reformar o quintal, sussurrei ao telefone. Aron me deu um ultimato hoje. Ou eu aceito que os pais dele morem conosco permanentemente ou nosso casamento acaba. Nicole ficou em silêncio por um momento antes de perguntar de quem é o nome da casa. Judy. Nós duas. Mas eu dei a maior parte da entrada com minhas economias antes de nos casarmos. Você precisa falar com um advogado, disse Nicole com firmeza. Amanhã, antes que eles possam tomar qualquer empréstimo ou estabelecer direitos de residência. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho e me encontrei com Sarah, uma advogada de direito de família que Nicole havia recomendado. Levei todos os nossos documentos financeiros, incluindo os documentos da hipoteca, extratos bancários e registros das minhas economias pré-matrimoniais que foram para casa. Com base no que você me disse, você tem várias opções, explicou Sarah após analisar tudo. Como você contribuiu com a maior parte da entrada com fundos que tinha antes do casamento, tem um forte direito à casa em caso de divórcio. No entanto, seus sogros podem potencialmente estabelecer direitos de inquilino se permanecerem por tempo suficiente, o que pode complicar as coisas. E quanto aos empréstimos que eles planejam fazer para garantir a casa? Seu marido não pode legalmente fazer um empréstimo com garantia hipotecária sem a sua assinatura, já que ambos estão na escritura. Se ele tentar falsificar a sua assinatura, isso seria fraude. Sarah me ajudou a entender meus direitos e as medidas que eu poderia tomar para proteger a mim mesma e a minha casa. Saí do consultório dela com um plano claro e uma sensação de determinação que não sentia há semanas. Enquanto estava sentado no meu carro, na garagem, fiz várias ligações telefônicas. Primeiro para o meu banco, onde abri uma conta separada somente em meu nome e transferi minhas economias pessoais que permaneceram separadas de nossas contas conjuntas. Depois, fui ao meu chefe, explicando que eu estava lidando com uma emergência familiar e que talvez precisasse de alguma flexibilidade nas próximas semanas. Por fim, fui a um chaveiro, embora eu ainda não tivesse agendado um horário. Quando voltei para casa naquela tarde, encontrei Eleanor usando outro look meu, desta vez um vestido que eu estava guardando para uma apresentação futura para um cliente. Ela estava recebendo o grupo da igreja na nossa sala de estar, servindo chá na louça da minha avó. Judy, aí está você, disse ela com falsa alegria. Eu estava contando às moças sobre a nossa nova vida. Que maravilha para o Aron poder fazer refeições caseiras todas as noites. Agora não é mais assim. Uma das mulheres acrescentou, Eleanor estava dizendo que você quase nunca está em casa. É uma bênção que ela possa proporcionar um ambiente familiar adequado para o filho novamente. Dei um sorriso forçado e pedi licença. No nosso quarto, descobri que várias das minhas fotos de família emolduradas haviam sido retiradas da cômoda e substituídas por fotos da infância de Aron e de seus pais. Era como se estivessem me apagando sistematicamente do lar que eu havia criado. Naquela noite, Aron me informou que seus pais haviam encontrado um empreiteiro disposto a começar a trabalhar no quintal na semana seguinte. Quando lembrei de que não podíamos arcar com uma reforma tão grande, ele revelou que seu pai havia se oferecido para investir o dinheiro restante da venda da casa. Então, eles têm dinheiro? Perguntei, ligando os pontos. Eles simplesmente preferem gastá-lo reformando nossa casa em vez de encontrar um lugar para morar. O pai quer agregar valor ao imóvel, defendeu Aron. É um investimento inteligente. Não, Aron, isso não vai acontecer.
Não assinarei nenhum documento de empréstimo e não concordarei com a construção de uma casa que é metade minha. Sua expressão ficou sombria. Veremos isso mais tarde. Ouviu ao telefone com alguém discutindo se um cônjuge poderia ser obrigado a concordar com reformas na casa ou se uma assinatura seria suficiente para uma linha de crédito com garantia imobiliária. Ele estava procurando ativamente maneiras de contornar minha recusa. Naquela noite, tomei minha decisão. Este não era mais um lar onde eu era respeitado ou valorizado. Havia se tornado um campo de batalha onde eu estava em desvantagem numérica de 3-1. Eu precisava me proteger e proteger o que restava do sonho que eu tanto havia lutado para realizar. No dia seguinte, marquei uma consulta de acompanhamento com Sara, a advogada. Desta vez, trouxe evidências impressas das mudanças que os pais de Aaron fizeram em nossa casa sem permissão, incluindo fotos dos danos na parede causados pela instalação da televisão de Harold e capturas de tela de sua pesquisa de renovação. Quero entender todas as minhas opções, disse a Sara. Se eu decidir ir embora, o que acontece com a casa? Sara explicou que, em nosso estado, a casa seria considerada propriedade conjugal, mas minha contribuição pré-nupcial significativa para a entrada seria levada em consideração em qualquer divisão de bens. Ela me aconselhou a documentar tudo. Tirar fotos do estado atual da casa, reunir todos os registros financeiros que comprovem suas contribuições e começar a manter um diário de tudo o que aconteceu. Se danificarem a propriedade ou fizerem alterações sem consentimento, documente com datas e descrições. Ela também confirmou o que eu suspeitava como coproprietária legal da casa. Eu tinha todo o direito de recusar reformas ou empréstimos com garantia imobiliária. Eles não podem legalmente prosseguir com grandes mudanças estruturais sem a sua assinatura, ela me garantiu. Com esse conhecimento, comecei a reunir documentação. Tirei fotos detalhadas de todos os cômodos da casa, com foco nas mudanças e danos causados por Eleanor e Harold. Reuni todos os registros financeiros, incluindo meus extratos bancários pré-casamento, mostrando as economias que havia acumulado para a casa e os documentos da hipoteca. Em seguida, visitei meu banco novamente e conversei com um consultor financeiro sobre como proteger meus ativos. Garanti que meu salário seria depositado na minha nova conta individual, e não na nossa conta conjunta. Também removi meu nome do nosso cartão de crédito conjunto para não ser responsável por quaisquer novas cobranças que Aaron ou seus pais pudessem fazer. Você também deve verificar seu relatório de crédito, sugeriu o consultor. Certifique-se de que nenhuma conta nova tenha sido aberta em seu nome sem o seu conhecimento. Esse conselho foi inestimável, pois descobri uma solicitação de crédito de uma loja de materiais de construção para um novo cartão de crédito em meu nome e no de Aaron. Embora eu nunca tivesse solicitado ou autorizado tal solicitação, imediatamente congelei meu crédito para impedir a abertura de novas contas. Com minhas proteções financeiras em vigor, passei para a segurança física. Aluguei um pequeno depósito e comecei a levar meus pertences mais preciosos para lá secretamente, quando não havia ninguém em casa. As joias da minha avó Eleanor estava de olho. Documentos importantes. Fotos de família insubstituíveis. Os poucos utensílios de cozinha que consegui resgatar da reorganização de Eleanor. Também entrei em contato com uma empresa de segurança privada recomendada pela Sara. Expliquei minha situação e eles me ajudaram a instalar pequenas câmeras discretas nas áreas comuns da casa. Essas câmeras carregavam as imagens para um servidor em nuvem seguro, ao qual só eu tinha acesso. Se Aaron ou seus pais danificassem alguma propriedade ou removessem meus pertences, eu teria provas. A parte mais difícil foi manter uma fachada de aceitação enquanto finalizava meus planos. Fingi que estava animada com a ideia da residência permanente de Eleanor e Harold, chegando a participar de um jantar em que eles discutiram suas ideias para melhorar o banheiro principal. Em seguida, o chuveiro está tão ultrapassado, reclamou Eleanor. Na nossa antiga casa, tínhamos um daqueles chuveiros de chuva com jatos de água, acrescentou Harold. Conheço um cara que poderia refazer tudo por um preço razoável. Poderíamos tirar algum dinheiro do fundo da casa. Sorri e assenti, enquanto mentalmente adicionava essa conversa à minha documentação. O fundo da casa a que se referiam era o dinheiro da nossa poupança conjunta que havíamos guardado para impostos prediais e reparos de emergência. A cada noite, eu acrescentava ao meu registro detalhado as violações deles e as traições de Aaron, o uso não autorizado do nosso cartão de crédito, o descarte dos meus bens pessoais, as reformas planejadas sem o meu consentimento e as fraudes financeiras.
O padrão era claro e bem documentado. Durante esse tempo, também me reconectei com minha rede de apoio. Almoçava com Nicole semanalmente, confidenciando-lhe os últimos acontecimentos e recebendo seu apoio inabalável. Entrei em contato com ex-colegas que poderiam me ajudar a encontrar trabalho autônomo, se necessário. Cheguei a ligar para meus pais sem revelar toda a situação para fortalecer os laços familiares que haviam se enfraquecido durante meu casamento. Então veio o catalisador final. Cheguei cedo em casa um dia e encontrei Eleanor entrando no armário do nosso quarto e separando minhas roupas restantes, colocando muitas em uma caixa de doações. Essas roupas estão ultrapassadas, querida, explicou ela quando me viu parada na porta. Estou abrindo espaço para algumas coisas novas que ficariam melhores em você. Entre os itens que ela estava descartando estava uma colcha feita à mão que minha avó me deu antes de falecer. Quando corri para pegá-lo, Eleanor o afastou de mim. Esta coisa velha está caindo aos pedaços. É hora de deixá-la ir? Era da minha avó, eu disse, com a voz trêmula. Não é seu para você jogar fora. Bem, este armário mal cabe às suas coisas e às do Aaron, quanto mais as roupas que preciso guardar. Sacrifícios são necessários quando as famílias moram juntas. Consegui resgatar a colcha, mas depois descobri que Eleanor já havia doado várias caixas com meus pertences para o brechó da igreja dela, incluindo livros que meu pai me deu e peças de arte emolduradas que colecionei ao longo dos anos. Naquela noite, Harold me mostrou o contrato de construção que havia impresso para a reforma do quintal. Preciso da sua assinatura aqui, disse ele, apontando para uma linha na parte inferior. O empreiteiro pode começar na segunda-feira. O orçamento era de $32.000, muito mais do que tínhamos em economias. Quando perguntei como estávamos pagando, Aaron finalmente admitiu que planejavam usar a linha de crédito com garantia imobiliária que ele havia solicitado. A aprovação saiu hoje, disse ele, sem me olhar nos olhos. Só precisamos assinar a papelada final no banco amanhã. Percebi que eles haviam avançado com os pedidos de empréstimo, apesar da minha recusa explícita. A traição foi completa. Pedi licença e fui ao banheiro, onde mandei uma mensagem para Nicole. Está na hora. Você pode vir me buscar amanhã? Naquela noite, finalizei meu plano de fuga. Eu partiria enquanto todos estivessem fora no dia seguinte. Aaron tinha uma reunião matinal. Eleanor tinha seu horário no cabeleireiro e Harold jogava golfe às quintas-feiras. Eu teria aproximadamente 3 horas para reunir meus itens essenciais restantes e desaparecer. Antes de dormir, escrevi um bilhete curto que deixaria no balcão da cozinha. Preciso de tempo para pensar. Por favor, não entre em contato comigo. Nada mais, nada menos. Então, arrumei uma pequena mala para passar a noite e a escondi no porta-malas do meu carro. Enquanto estava deitada ao lado de Aaron, naquela que eu sabia que seria a última vez que ele estendeu a mão para mim no escuro. As coisas vão melhorar quando terminarmos as reformas, disse ele, sonolento. Você vai ver. Vai se sentir em casa novamente. Mas nunca mais seria meu lar. Aquele sonho havia sido sistematicamente desmantelado, cômodo por cômodo, limite por limite. Amanhã seria o primeiro dia em que eu recuperaria minha vida e meu poder. A manhã seguinte transcorreu exatamente como eu havia previsto. Aaron saiu para sua reunião com um beijo distraído na minha bochecha. Eleanor saiu para seu corte de cabelo semanal usando outro vestido meu sem pedir licença. Harold colocou seus tacos de golfe no carro, mencionando que poderia parar para tomar uns drinks com os meninos depois. Assim que os carros deles desapareceram na rua, entrei em ação. Eu já tinha transferido a maioria dos meus itens insubstituíveis para o depósito, então o que restou foi mínimo. Arrumei 2 malas com roupas, meu laptop e materiais de trabalho, além dos poucos momentos pessoais que consegui esconder da limpeza de Eleanor. Antes de sair, ativei as câmeras de segurança que havia instalado e confirmei que estavam gravando corretamente. Troquei todas as minhas senhas, removi minhas informações pessoais do computador compartilhado e deixei a chave da minha casa no balcão, ao lado do breve bilhete que havia preparado. Dei uma última olhada naquela que um dia fora a casa dos meus sonhos. A cozinha que Eleanor havia reorganizado até ficar irreconhecível. A sala de estar dominada pela enorme televisão de Harold, o jardim que logo seria destruído para dar lugar ao espaço de entretenimento deles. Então, saí pela porta, trancando-a pela última vez.
Nicole estava esperando a um quarteirão de distância em seu carro. Você está bem? Ela perguntou enquanto eu colocava minhas malas no porta-malas dela. Ainda não, admiti, mas vou fazer isso. Fomos de carro até o pequeno apartamento mobiliado que eu havia alugado no dia anterior, pago com 3 meses de antecedência da minha conta poupança. Não era nada parecida com a casa que eu havia deixado para trás, um quarto simples com móveis básicos, mas era só minha. Ninguém reorganizaria minha cozinha, usaria minhas roupas ou tomaria decisões sobre meu espaço sem o meu consentimento. Durante 5 dias, mantive silêncio absoluto. Desliguei meu celular e evitei qualquer contato com Aaron e sua família. Tirei uma semana de licença emergencial do trabalho, alegando motivos pessoais, e trabalhei remotamente do meu novo apartamento. Aproveitei esse tempo para finalizar meus planos com a Sarah e preparar os documentos legais que precisaríamos. Enquanto isso, de acordo com as imagens da minha câmera de segurança, o caos se instalou na casa. Aaron ligou para o trabalho dizendo que estava doente e passou horas andando de um lado para o outro, alternando entre raiva e pânico enquanto ligava para meus amigos e colegas tentando me localizar. Eleanor inicialmente pareceu presunçosa, dizendo a Aaron que eu estava tendo um ataque de raiva e que voltaria rastejando quando ela percebesse que não tinha para onde ir. Harold continuou com seus planos de reforma, ligando para o empreiteiro para confirmar a data de início, apesar da minha ausência. Ele parecia alheio à seriedade da situação, dizendo a Aaron: ela vai superar isso. As mulheres sempre superam. No terceiro dia, o pânico de Aaron se intensificou. A câmera na sala de estar o capturou discutindo com os pais pela primeira vez. Ele elevou a voz ao questionar se eles haviam pressionado demais. Eleanor respondeu na defensiva, lembrando-o de que a família vem em primeiro lugar e sugerindo que eu nunca estaria comprometido com este casamento se ela pudesse desistir tão facilmente. Na manhã do quinto dia, coloquei meu plano em ação. Pedi a Sarah que preparasse um pacote jurídico abrangente, incluindo uma carta formal estabelecendo minha reivindicação de propriedade da casa com base na minha contribuição pré-nupcial para a entrada. Segundo, uma ordem de cessação e desistência impedindo qualquer reforma ou alteração na propriedade sem meu consentimento explícito por escrito. Terceiro, documentação de todas as alterações não autorizadas já feitas na casa, incluindo provas fotográficas. 4. Uma notificação formal de que eu não havia autorizado e não autorizaria nenhum empréstimo usando a casa como garantia. 5. Uma carta separada descrevendo meus termos para retornar à casa, o que exigiria que Eleanor e Harold se mudassem imediatamente, ou prosseguir com o divórcio e a divisão de bens. Providenciei a entrega desses documentos por um serviço de entrega profissional, alguém que exigiria uma assinatura e testemunharia a reação inicial. Também programei a entrega para um horário em que eu soubesse que os 3 estariam em casa. De acordo com as imagens da minha câmera de segurança, precisamente às 10 da manhã, o entregador chegou à casa. A câmera da campainha capturou Eleanor atendendo a porta, parecendo confusa com a entrega formal. Ela assinou o recebimento do pacote e o levou para dentro, para a cozinha, onde Aaron e Harold tomavam café. O que é isso? Perguntou Aaron enquanto Eleanor lhe entregava o envelope grosso. Alguma coisa legal para você e a Judy assinarem. Provavelmente para o empréstimo da reforma, sugeriu Harold, mal tirando os olhos do jornal. Aaron abriu o envelope e começou a ler o primeiro documento. Seu rosto empalideceu visivelmente enquanto ele avançava para a próxima página e para a próxima. Eleanor olhou por cima do ombro dele, sua expressão mudando de curiosidade para choque. O que está escrito? Harold perguntou ao notar as reações deles. A voz de Aaron soou rouca quando ele resumiu: Judy está reivindicando a propriedade principal da casa com base na entrada. Ela está proibindo qualquer reforma, diz ela. Ela diz que se você não se mudar imediatamente, ela vai pedir o divórcio e forçar a venda da propriedade. Eleanor arrancou os papéis dele. Ela não pode fazer isso. Temos direitos como moradores. Na verdade, Aaron disse, continuando a ler, de acordo com isso, você não. Você ainda não estabeleceu residência legal e, como coproprietária, ela tem o direito de recusar sua estadia como hóspede de longa duração. Harold bateu com o punho na mesa. Isso é ridículo. Ligue para o seu advogado. Vamos lutar contra isso. Mas Aaron ficou completamente imóvel, olhando para outra coisa no envelope. Ele tirou um pendrive com um bilhete anexado com imagens de segurança das últimas 3 semanas. Ele conectou o aparelho ao laptop e começou a assistir.
As câmeras haviam capturado tudo. Eleanor usava as roupas de Judy sem permissão, jogava fora seus pertences pessoais, fazia comentários depreciativos sobre ela quando ela não estava presente. Harold danificava paredes, planejava reformas não autorizadas, discutia como contornar a recusa de Judy em assinar os documentos do empréstimo, invadia todos os espaços privados da casa e, o mais condenável de tudo, suas conversas quando achavam que ninguém estava ouvindo, revelando seu plano de estabelecer residência permanente e gradualmente tomar conta da casa por completo. Enquanto Aaron assistia à filmagem, seu rosto alternava entre choque, vergonha e, finalmente, compreensão. As câmeras haviam registrado o apagamento sistemático de sua esposa em sua própria casa, um apagamento que ele não apenas permitiu, mas também participou. O documento final do pacote foi uma carta escrita à mão por mim para o Aaron. Construí este sonho do zero. Economizei por 8 anos antes de conhecer você. Projetei cada cômodo desta casa para criar um lar para nós. Mas não existe mais nós. Só você e seus pais contra mim. Você deixou clara a sua escolha. Agora eu fiz a minha. Você tem 48 horas para responder aos meus termos antes que meu advogado apresente os papéis do divórcio e a reivindicação de propriedade. A câmera da campainha capturou o que aconteceu em seguida. Aaron afundou na cadeira, com a cabeça apoiada nas mãos. Eleanor andava de um lado para o outro freneticamente, alternando entre a raiva e as tentativas de minimizar a situação. Harold fez ligações, provavelmente para encontrar aconselhamento jurídico. Então, quando o entregador estava saindo, um segundo veículo parou na frente da casa. Era o meu. Eu havia calculado meu retorno perfeitamente, sabendo que eles estariam atordoados com os documentos legais. Caminhei em direção à minha casa, sem mais medo ou incerteza. Pelo aplicativo de segurança do meu celular, observei a reação deles lá dentro quando notaram meu carro. Ela voltou, disse Harold, olhando pela janela. Ótimo, declarou Eleanor. Agora podemos colocá-la em juízo. Mas Aaron não disse nada, ainda olhando para a filmagem na tela do seu laptop. Destranquei a porta com a chave reserva que eu tinha guardado e entrei na cozinha. Atrás de mim vinham 2 seguranças uniformizados da empresa que eu havia contratado, junto com Sarah, minha advogada. Olá, eu disse calmamente, olhando para cada um deles. Acredito que você recebeu meus termos. Eleanor imediatamente veio em minha direção, com o rosto contorcido de raiva, mas um dos seguranças deu um passo à frente, criando uma barreira entre nós. Senhora Thompson, Sarah disse formalmente, conforme discutido nos documentos entregues anteriormente, que a senhora e o senhor Thompson são atualmente ocupantes não autorizados deste imóvel. Meu cliente, como proprietário principal, solicita sua saída imediata. Isso é um absurdo, gaguejou Harold. Aaron, você vai deixar que eles falem com seus pais desse jeito? Aaron finalmente ergueu os olhos do laptop, com os olhos vermelhos. Olhou para mim, depois para os pais, depois de volta para a tela, onde Eleanor podia ser vista na câmera, dizendo à amiga que Judy nunca foi boa o suficiente para Aaron e como eles planejavam ajudá-lo a entender isso quando estivéssemos instalados permanentemente. Acho que vocês deveriam ir, disse-lhe baixinho para os pais. O quê? Eleanor engasgou. Você ouviu? Eu disse. Você tem 1 hora para embalar seus pertences essenciais. O resto pode ser providenciado posteriormente por nossos advogados. Vocês não podem fazer isso, protestou Harold. Nós temos direitos. Na verdade, senhor, um dos seguranças interrompeu dizendo que o senhor não estabeleceu residência legal e está aqui como hóspede dos proprietários. O senhor pode ser convidado a se retirar a qualquer momento. Se recusar, será considerado invasão de propriedade. Os vizinhos começaram a se reunir do lado de fora, atraídos pela visão incomum de veículos de segurança em nossa rua normalmente tranquila. Laura, da casa ao lado, estava na varanda, observando com interesse indisfarçável o desenrolar do drama. Eleanor fez uma última tentativa desesperada. Aaron, escolha agora mesmo, nós ou ela. Aaron olhou para a tela do laptop novamente, depois para mim, de pé, ereto e composto após dias de planejamento e anos economizando para esta casa. Acho que já escolhi o suficiente por nós dois, disse-lhe calmamente. Vou te ajudar a fazer as malas. Os seguranças acompanharam Eleanor e Harold até o quarto de hóspedes para recolher suas coisas, garantindo que levassem apenas seus próprios pertences.
Em menos de uma hora, eles estavam colocando suas malas no carro de Harold, com expressões que misturavam choque e fúria. Ao se afastarem do meio-fio, os vizinhos que se aglomeravam tentaram fingir que não estavam olhando, mas pude ver Laura me fazer um leve sinal de positivo do seu quintal. A história já estaria espalhada por toda a vizinhança na hora do jantar, mas, pela primeira vez, eu não me importava em ser o assunto da conversa. Com Eleanor e Harold fora, a casa ficou estranhamente silenciosa. Aaron estava parado na sala, parecendo perdido no que antes era nosso espaço compartilhado. Eu nunca vi, disse ele, finalmente quebrando o silêncio. Eu nunca vi o que eles estavam fazendo com você, conosco. Você não queria ver, respondi, mantendo a voz firme. Você escolheu não ver. Sarah e a equipe de segurança já tinham ido embora, mas não sem antes me ajudarem a trocar todas as fechaduras e códigos de segurança. Agora eu tinha proteção legal e os meios físicos para aplicá-la. Minha casa era minha novamente, mas os danos causados ao meu casamento continuavam em aberto. O que acontece agora? Perguntou Aaron, em voz baixa. Depende de você, eu disse. Eu quis dizer o que escrevi naqueles documentos. Ou seus pais encontram um lugar próprio para morar permanentemente ou prosseguimos com o divórcio e a divisão de bens. Eles não têm para onde ir, Judy. Isso não é mais problema meu, Aaron. Eles venderam a casa e administraram mal o dinheiro. Eles tentaram tomar conta da nossa casa e das nossas vidas. Essas são as escolhas deles e as consequências. Aaron passou aquela noite em um hotel, me dando espaço na casa enquanto ele resolvia as coisas. No dia seguinte, ele voltou com uma proposta. Os pais dele ficariam com a irmã dele em outro estado até encontrarem um apartamento acessível para idosos. Ele os ajudaria financeiramente com seus fundos pessoais, não com nossas contas conjuntas. E ele queria tentar consertar o nosso casamento se eu quisesse. Eu falei com você, ele admitiu. Deixei que eles passassem por cima de tudo que construímos juntos. Não espero que você me perdoe imediatamente, nem nunca, mas quero tentar consertar as coisas. Concordei em considerar terapia de casal, mas deixei claro que não haveria segundas chances se os pais dele tentassem se mudar novamente. Precisaríamos reconstruir a confiança aos poucos, começando com total transparência financeira e respeito aos limites um do outro. A restauração física da nossa casa começou imediatamente. Contratei profissionais para consertar os danos na parede causados pela instalação da televisão do Harold. Redesenhei completamente a cozinha que Eleanor havia reorganizado até ficar irreconhecível, criando um espaço ainda mais bonito e funcional do que antes. O quarto voltou a ser um santuário, com novas roupas de cama e cortinas para substituir o que Eleanor havia trocado. Meu escritório foi restaurado ao seu estado original, com segurança aprimorada no meu computador e arquivos. Cada cômodo invadido foi recuperado e reformado, muitas vezes melhor do que seu estado original. O quintal, que Harold havia escolhido para seu complexo de entretenimento, tornou-se meu projeto especial. Em vez de concreto e churrasqueiras embutidas, criei um retiro tranquilo no jardim com uma pequena fonte, assentos confortáveis e canteiros de lavanda e rosas. Tornou-se meu espaço de reflexão, onde pude refletir sobre o quão perto cheguei de perder tudo pelo que trabalhei. Aaron e eu frequentávamos sessões semanais de terapia, onde trabalhávamos a profunda traição que eu havia sofrido e a incapacidade dele de proteger nossa parceria. O progresso era lento e, às vezes, doloroso. Houve noites em que questionei se nosso casamento poderia ou deveria ser salvo. A parte mais difícil que contei ao nosso terapeuta durante uma sessão foi não saber se ele tomaria a mesma decisão novamente se pressionado pela família. Aaron teve dificuldade para reconstruir minha confiança, mas demonstrou seu comprometimento por meio de ações consistentes, em vez de apenas palavras. Ele manteve limites rígidos com os pais, incluindo contato limitado e nenhum apoio financeiro além do que ele podia fornecer com seus fundos pessoais sem afetar nossa família. Meus relacionamentos com amigos e colegas se fortaleceram durante esse período. Nicole continuou sendo minha fiel apoiadora, vindo me ajudar com projetos domésticos e me ouvindo quando eu precisava processar meus sentimentos. Meus colegas de trabalho, que me viram recuar durante a invasão, acolheram com satisfação meu foco e criatividade renovados. Os vizinhos, especialmente Laura e James, tornaram-se amigos mais próximos depois de presenciarem o dramático dia especial da entrega. Estávamos todos torcendo por você, confessou Laura enquanto tomávamos café uma manhã.
Eleanor vivia dizendo a todos que estava se mudando definitivamente para consertar sua casa, porque você nunca estava lá. Sabíamos que algo estava errado. 6 meses após o confronto, nossa casa e nossas vidas haviam se transformado. A casa mais uma vez refletia minha visão e nossos gostos compartilhados, sem nenhum vestígio da tentativa de tomada de Eleanor e Harold. Aaron e eu estabelecemos novos padrões de comunicação e respeito. Embora a confiança plena ainda estivesse em desenvolvimento, o mais importante é que eu havia descoberto minha própria força e meus limites. Aprendi que, às vezes, lutar pelo que construímos significa estar disposto a se afastar daqueles que não nos respeitam. Aprendi que defender-se não é egoísmo, mas sim necessidade. Certa noite, enquanto Aaron e eu estávamos sentados no jardim que eu havia criado a partir do que quase se tornaria a área de lazer de concreto de Harold, ele pegou minha mão. Quase perdi tudo o que importa porque não conseguia ver o que estava acontecendo, disse ele. Obrigada por lutar pela nossa casa quando eu não lutaria. Eu estava lutando por mais do que a casa, respondi. Eu estava lutando por respeito, por parceria, pela vida que planejamos juntos. A fonte do jardim borbulhava pacificamente ao fundo enquanto vagalumes começavam a aparecer no crepúsculo. Era um lar novamente. Não apenas a estrutura, mas a sensação de segurança e pertencimento que tanto trabalhei para criar. Existe alguém na sua vida que ultrapassou seus limites? Você já teve que se defender de familiares que não respeitaram seu espaço ou suas decisões? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E se a minha história te ajudou a perceber a importância de estabelecer limites, curta e inscreva-se para mais histórias da vida real sobre como resgatar seu poder. Lembre-se, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo é dizer não àqueles que não respeitam o seu assim. Obrigado por ouvir e espero que minha jornada lhe dê coragem para seguir a sua.